Fala pessoal, tudo legal com vocês? Gerson aqui, você está no Aplicar Ciências, muito bem-vindos! E se você está procurando um livro para aprofundar-se e profissionalizar-se com Arduino, você está no vídeo certo. Porque hoje eu vou falar com você sobre o AVR e Arduino Técnicas de Projeto. E para falar bem a verdade, eu não sei porque demorei tanto tempo de falar sobre esse livro aqui com vocês. Então nesse vídeo nós vamos ver juntos o conteúdo de cada capítulo desse livro, alguns projetos que me chamaram bastante atenção e outros detalhes técnicos e também físicos a respeito desta obra. Eu conheci e usei esse livro quando estava fazendo meu TCC para engenharia e onde parte da solução precisava usar uma placa Arduino. E eu não quis ficar apenas do básico ou simplesmente ficar usando bibliotecas prontas. E foi nesse momento que esse livro foi muito útil para mim, porque ele é praticamente uma tradução em português do manual ou datasheet do microcontrolador AVR, que embarca principalmente os Arduinos Uno R3. Então se esse conteúdo que está parecendo interessante para você, já vou te pedir para deixar o teu like aqui, também se inscreva no canal se não é inscrito e principalmente, se puder, compartilhe este vídeo nos teus grupos, principalmente aqueles que falam sobre Arduino ou robótica. Eu já trouxe outros dois livros profissionalizantes muito interessantes aqui no canal a respeito de Arduino e embarcados. Os cards deles vão ficar aqui em cima na descrição do vídeo, você pode dar uma conferida. Também vão ficar na descrição e provavelmente eu coloque no comentário destacado. Mas nesse momento nós vamos conhecer esta obra aqui, olhar juntos aqui em primeira pessoa, para vocês tirarem suas próprias conclusões, se é ou não algo que vocês estejam procurando. Então vamos mudar de câmera aqui e vamos conhecer juntos porque esse livro ele é uma referência de consulta constante para mim. Bora lá! Nós temos poucas literaturas voltadas para o ambiente profissional de programação de microcontroladores, especialmente Arduino, em língua portuguesa. E desses poucos livros, eu tenho a maioria deles aqui comigo e não são muitos. A começar por esse livro aqui, mas não se iludam com a capa e com a aparência simples dele. Ele tem mais de 610 páginas, distribuídas em 24 capítulos ricamente documentados, capítulo a capítulo. As páginas são brancas, as fontes são com serifa, são um pouco pequenas, eu gostaria que fossem um pouco maiores. As figuras são em preto e branco, mas completamente legíveis, inclusive na parte onde foram emuladas fotos. E você consegue ler com clareza cada uma das imagens, fotos, textos e tabelas presentes aqui no livro. Para dar um bom resumo do que você vai encontrar ao abordar a tecnologia AVR voltado ao emprego da plataforma Arduino com Atmega 328, esta obra inclui inúmeras técnicas para projetos de sistemas microcontrolados raramente encontrados em um livro, e isso é verdade. Os inúmeros programas desenvolvidos contam com seus respectivos códigos em linguagem C, os quais podem ser empregados para qualquer outra tecnologia de microcontroladores devido à portabilidade dessa linguagem. Ao final de cada assunto, são sugeridos exercícios que, além de apresentarem ideias de projeto, apresentam as informações técnicas necessárias, permitindo o aperfeiçoamento crescente e a solidificação do conhecimento. Além desses 24 capítulos, o livro ele tem um capítulo extenso só de referências e um enorme de um apêndice aqui no final, com vários assuntos paralelos, mas importantes, que a gente vai comentar daqui a pouco. Todo o capítulo ele contém uma introdução, depois vem projetos prontos e diversos exemplos de aplicação, e ao final de alguns dos capítulos, não de todos, ele deixa alguns exercícios para ajudar na fixação, como foi falado no começo. Sobre os autores e o uso, esse livro ele é usado nos cursos de graduação e provavelmente pós da Universidade Federal de Santa Catarina. E esses dois autores usam esse material, isso aqui é material de aula deles, de várias disciplinas relacionadas ao tema. Inclusive Charles Borges de Lima é engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica e Marco Valério Miorim Vilaça, também engenheiro eletricista, ambos com seus respectivos mestrados e doutorados em áreas afins. Se olharmos os primeiros capítulos, eles são uma ambientação para nós, falando sobre a introdução aos microprocessadores e microcontroladores, que são coisas diferentes, família AVR. Depois, especificamente sobre o AVR 328, copiando muitos dos dados técnicos do manual de projetos desse microcontrolador. O capítulo 3 já tenta ambientar o aluno às plataformas de programação, inclusive bem interessante, dando um adendo para vocês aqui. Esses códigos podem ser usados tanto na plataforma para Arduino, como o AVR puro, usando um gravador específico para ele, assim como pode ser usado AVR Studio, simuladores em Proteus ou um misto entre alguns deles. O capítulo 4 faz toda uma revisitação aos algoritmos e programação, inclusive usando os exemplos do próprio Arduino para chegarmos a um nível de entendimento, e começa a finalizar então na parte onde ele começa a falar sobre as portas de entrada e saída do hardware. O restante é completamente prático e fala realmente da arquitetura, por isso que a partir daqui eu vou conversar com vocês capítulo por capítulo. Mas uma coisa que vai
deixar vocês muito felizes é que os códigos criados aqui, embora funcionem com a VR Studio, se você der um Ctrl+C, Ctrl+V e colar na IDE Arduino, vai gravar e compilar normalmente. E é muito interessante o poder do código simples, da quantidade enorme de espaço que se usa ao programar direto no Arduino, com os comandos que já vem nele, e ao usar esses códigos como reduz drasticamente o tamanho e o desempenho do hardware do microcontrolador. Um destaque nesse capítulo 3 é quando ele começa a mostrar como a gente pode usar a simulação do AVR dentro do Isis no Proteus. Para quem trabalha com isso é bem interessante, mas não é algo assim também muito extenso. O capítulo 4 faz uma visita intensa na área de programação e algoritmos, fala sobre espaços de estados, algoritmos e fluxogramas, pseudocódigo e repete todas aquelas diretivas que a maioria de nós já está conhecido, mas para um iniciante é bem interessante. O capítulo 5 ele fala dos nomes verdadeiros das portas do Atmega 328P. Aqui mesmo nesse capítulo ele já usa display de 7 segmentos, display LCD, botões e mapa de caracteres. Então a formação nesse ponto do livro já vai estar bem aprofundada e muito interessante para os estudantes. O capítulo 6 já começa a entrar num conceito que para muitos é intermediário e começa a levar você para um outro nível, que é a questão das interrupções. E essas interrupções elas podem criar softwares muito rápidos e muito confiáveis para se usar em microcontroladores. E aqui ele faz um pisca LED usando apenas as interrupções, nada de delay dentro do próprio Arduino. O capítulo 7 também é muito importante para a questão de gravação das EPROMs internas do próprio Arduino. O capítulo 8 trata exatamente de teclados matriciais e uma maneira de fazermos a codificação deles para usar apenas 8 pinos do Arduino e outras técnicas de projeto relacionado a esse tipo de entrada de dados. O capítulo 9 nós temos os temporizadores e contadores, voltamos de novo à questão das interrupções, só que agora um pouco mais aprofundado com relação ao tempo, aos tipos de varredura e como fazer contagens mais precisas. Bem interessante aqui são as gerações de onda do tipo PWM, para a gente não precisar usar bibliotecas do Arduino e podemos criar na mão mesmo, no código, este tipo de sinal. Um destaque nesse capítulo aqui são os modos PWM rápido, PWM com fase corrigida e PWM com fase e frequência corrigidas. Mas ainda não terminou, ele tem exemplos práticos de ponte H usando então o acionamento de motores e o PWM com eles. E ainda não terminou, nesse mesmo capítulo nós entramos nos sonares ultrassônicos. Chegando no capítulo 10, entramos na parte de geração de sons e usar os buzzers de modo mais profissional. O capítulo 11 são técnicas de multiplexação, muito interessantes para se usar poucos pinos para fazer comunicações, por exemplo, do tipo serial, paralela. Na parte de multiplexação, aqui nós temos a utilização de mais de um LED por pino. Olha só que interessante esse projeto. Depois nós temos um display gráfico 128 por 64 pontos. Muito interessante de destaque desse capítulo é a conversão de figuras para ser usadas como biblioteca dos nossos displays LCD. No 13 nós temos as formas de ondas de sinais analógicos. E é bem interessante os cálculos que são feitos para a gente poder fazer aquisição desses sinais. Do capítulo 14 em diante já começamos a trabalhar com os barramentos de comunicação dos microcontroladores. O primeiro que estreia é justamente o barramento SPI, seguido do barramento USART, e para esse é interessante, né, tem uma sugestão de interface RS232 com USB. Também comunicação básica de RF com esses módulos que muitos dos projetistas já conhecem. E também trabalhando com módulos Bluetooth, que são antenas um pouquinho mais avançadas do que aquelas que nós vimos ali de RF. O próximo barramento é o I2C no capítulo 16. E aqui o destaque é o uso do RTC ou Real Time Clock, né, aquele relógio de precisão que a gente pode usar em nossos projetos. No 17, comunicação um fio por software. O capítulo 18 nós temos o comparador lógico, também um assunto bastante refinado para projetos, especialmente na aquisição de dados. O capítulo 19 nós temos o conversor analógico digital. E é bem interessante que aqui ele revisita uma nova maneira, uma técnica um pouquinho mais avançada, de fazer a leitura de um teclado matricial usando apenas um único pino. Um segundo projeto nesse mesmo capítulo é o sensor de temperatura LM35. E um destaque que me chamou bastante atenção, foi bastante útil também no meu TCC, é a ideia de filtro de média móvel. O capítulo 20 nós temos aqui um pouco de mescla de programação C com Assembly para dar mais uma potencializada nos códigos, embora ele mesmo fale no livro que isso aqui não é essencial, o Assembly é uma coisa legal para ser usada em doses homeopáticas, mas é importante saber para a questão de profissionalização. E no 21 ele entra num conceito bem interessante que é o circuito de RTOS.
que é tentar emular um sistema operacional no Arduino. Ou melhor, os microcontroladores, eles são lidos linha a linha, os códigos, não são feitas leituras em paralelo como o nosso computador. Mas existem algumas técnicas que permitem que a gente possa fazer com que o código rode com várias partes em paralelo, sendo que cada uma vai iniciar conforme ela for solicitada, e não uma depois da outra numa sequência que pode atrapalhar um pouco certos tipos de projeto. O capítulo 22, ele volta a falar então sobre a ideia do Arduino. Inclusive, para quem não viu esse vídeo, vai ler o livro até o final e vai achar que vai ter que instalar o AVR Studio e vai trabalhar com ele até aqui, para depois no final descobrir que não precisava disso. Mas ele já deixa claro aqui que, embora seja muito útil para fazer as partes didáticas do projeto, ainda assim a ideia do Arduino ela é limitada em termos de configurações mais profissionais. Então recomendo que vocês façam paralelamente, aprenda a usar o AVR Studio, aprenda a usar os gravadores, especialmente aqueles que dá para trabalhar inclusive com o Arduino Uno, que eu acho mais recomendado para montar com esse livro aqui, porque o aprendizado de configuração dessas ferramentas profissionais ele é muito necessário. A gente está acostumado a plugar nosso Arduino na USB e mandar carregar o programa, mas se a gente tirar o microcontrolador dali e colocar num gravador, já não é tão simples assim. Então é importante entender isso aqui, porque ele é usado em todos os tipos de microcontroladores existentes no mercado. Inclusive nesse capítulo ele cita sobre alguns tipos de gravação. E o capítulo 24 são apenas considerações finais, assim como aquela finalização de um curso, dando algumas dicas interessantes e importantes. O que eu vou encontrar nos apêndices então? Assembly do Atmega, display de cristal líquido 16x2, controlador HD 44780, erros e ajustes de taxas de comunicação da USART, circuitos de acionamento de cargas, projetos de placas de circuito impresso, tabelas de conversão, registradores de I/O do Atmega 328 e acrônimos. Desses apêndices, quero mostrar para vocês principalmente os circuitos para acionamento de cargas, do tipo chave transistorizada, com cálculos básicos, inclusive, muito necessário, e a maioria dos iniciantes, ou até mesmo quem já está um bom tempo no Arduino, sofre com isso porque não tem ninguém que explique. Fala sobre vários tipos de controle e seus respectivos cálculos. Em especial também apresenta alguns CIs, como optoacopladores e para chaveamento de motores. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse livro. Ele está num preço muito bacana na Amazon, link na descrição e no primeiro comentário destacado. Vale a pena ter isso aqui na tua biblioteca, não vai se arrepender de maneira alguma, assim como aqueles outros livros de projetos embarcados que já destacamos e fizemos review aqui no canal. Eu espero realmente que você tenha gostado desse vídeo, espero ouvir comentários teus a respeito dos projetos e também perguntas se você tiver, e encontro você então no próximo vídeo. Agradeço de coração por ter ficado comigo até aqui, dá mais uma olhada em outros vídeos do canal, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Até lá!